Shalom, queridos. Graças a Deus estamos agora em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6 trata de algumas advertências. O livro de Provérbios alerta para a imprudência de se tornar um fiador financeiro para um amigo ou estranho, pois essa atitude pode levar à ruína financeira. Se o fiador perceber que fez uma promessa impulsiva, ele deve agir rapidamente. Se o fiador perceber que fez uma promessa impulsiva, ele deve reagir rapidamente para se proteger, contando ao amigo sobre sua real posição e retirando a garantia. Somente assim ele poderá salvar a si mesmo de um possível desastre. Provérbios 6, 1 a 5. Os crentes não devem ser ansiosos em relação ao futuro, mas também não deve ser negligente ou preguiçoso. Eles devem aprender com a formiga, que trabalha diligentemente para garantir sua segurança futura. As pessoas têm apenas a si mesma a culpar se forem preguiçosas demais para trabalhar e acabarem caindo na pobreza. Provérbios 6, 11. No entanto, outro tipo de pessoa que está caminhando para o desastre é o provocador de problemas. Ou seja, pessoas desse tipo são hábeis em fazer sugestões sutis por meio de seus movimentos e palavras e logo criam conflitos. Mas todas as formas de engano e conspiração são tão odiosas a Deus quanto os pecados mais óbvios de arrogância e violência. Olhos, língua, mente, mãos e pés podem levar uma pessoa ao pecado. Provérbios 12, 19. Às vezes, o ensino pode ser conhecido, às vezes o ensino pode ser tão conhecido que as pessoas não prestam mais atenção nele. Portanto, elas devem se lembrar de ser obedientes às verdades familiares. Um assunto em relação ao qual o escritor repete seus avisos anteriores é a imoralidade sexual. Os infratores estão simplesmente destruindo a si mesmos. As pessoas podem não desprezar alguém desesperadamente faminto que rouba comida. No entanto, a pessoa deve ser tratada e obrigada a devolver com juros o que foi roubado. Mas as pessoas certamente desprezarão um homem que leva a esposa de outro e não há pagamento que ele possa fazer para acalmar a raiva do marido ofendido. Provérbios 6, de 20 a 35. O texto é uma coleção de conselhos dados pelo pai a seu filho, incluindo alertas sobre a consciência se comprometer, de se comprometer como fiador, a importância do trabalho árduo e da prevenção contra a tentação do adultério. O pai também enfatiza a importância de seguir os mandamentos e advertências de Deus e evitar aqueles que são perversos e causam discórdia. No geral, a mensagem central, que é a sabedoria e a obediência aos ensinamentos de Deus, são essenciais para evitar a desgraça e a destruição pessoal. Então,
Mais um salmo, graças a Deus, nos mostrando mais um provérbios, né? No sentido dos salmos. Mais um provérbios. Nesse, o geral, a mensagem central é que a sabedoria e a obediência aos ensinamentos de Deus são essenciais. Nós sabemos que a obediência, meu Deus, como é importante. Deus pega a gente nas pequenas coisas. Ele requer tanta obediência que ele vem de maneira sutil. Já imaginou uma fruta? Pode comer tudo, menos essa fruta. Quem diria que Deus ia ficar dando importância a uma fruta que fosse comida, mesmo que ele não tinha, que ele tivesse dito que não comesse? Dá a impressão que isso não ia dar em nada, não é isso? Porque ele vem de maneira sutil, ele pega pequenas coisas. E aí, se a gente desobedecer, já foi. Vai ter que se humilhar de uma maneira muito séria mesmo e receber o perdão de Deus. É preciso confessar qualquer desobediência. Qualquer desobediência. As pessoas ficam pensando que porque um líder deu uma orientação e não obedeceu, não tem nada, é coisa de homem. Não obedeci porque isso é coisa de homem, não é de Deus. Pois é, mas Deus deixa você de uma maneira, faz isso de uma maneira bem sutil, permite que o líder faça, dê direcionamentos que você acha que não tem tanta importância e você pega e desobedece, e Deus, com aqueles olhos que nem de fogo, olhando para o representante sendo zombado. Representante de Deus sendo zombado. E aí, a coisa não é boa não, é melhor a gente se humilhar, viu? É bom se humilhar porque você não é o primeiro nem será o último que pensa que um líder é um representante de Deus, quando não é a pessoa sábia que você queria, não tem a sabedoria que você gostaria, que você pode se dar o luxo de desobedecê-lo. Não pode. Saul, por acaso, tinha alguma coisa de bom? Nada. Tanto não tinha que Deus dispensou. Tirou a unção dele, tirou ele do trono. Mas Davi, na sabedoria de Deus, não tocou em Saul. Teve toda a oportunidade de matá-lo e não matou. Porque isso é muito sério. Deus quer que toque nele, mas não toque naquele que ele colocou na frente do seu povo. Porque está desvalorizando as decisões de Deus. Ele decide, ele é soberano, ele decidiu colocar Saul. Depois ele decide tirar Saul. Mas Davi, só pelo fato de que um dia Deus teve a decisão de colocá-lo na frente do povo como rei, Davi respeitou até o dia que ele morreu. E é Deus que pune o líder. Então, se você está reconhecendo que é um livro que o foco é a sabedoria, para nós aprendermos a sabedoria, a obediência, então vamos prestar atenção, meditar direitinho. Estamos no capítulo 6. O foco aqui é mais a obediência e a sabedoria. O livro é todo assim. Deus gosta de repetição, porque ele sabe quem somos nós. Repetindo, repetindo. Veja desde quando a Bíblia foi escrita. Quantos têm ouvido essas repetições e continuam ofendendo a Deus? Se tem uma coisa que você pode contar com o Espírito Santo, é que sabedoria você tem ele. Por que não observa? Está vendo que não dá certo você apresentar desculpas diante daquilo que Deus traz através dos seus líderes? Mas está trabalho demais, é muita coisa. Oh, se queixe com Deus, porque o líder está representando ele, há muita coisa, mas você, quando passa numa vitrine, você não diz assim, eu posso todas as coisas, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Ah, hoje mesmo ainda vem buscar essa roupa, hoje mesmo ainda vem buscar esse sapato, que eu posso, Deus me diz que eu sou cabeça, não cauda.
Você não diz assim? Pode, não pode? Tantas coisas seja para maciar o seu ego, você diz que pode, que não é cabeça, que não é cauda, é cabeça. Pois lembre que você, se você é realmente cabeça, você é amigo de Jesus. Se você é amigo de Jesus, tem sabedoria, porque tem o Espírito Santo. Os amigos dele são aqueles que ele salvou, que estão nas mãos dele e que obedecem. Ele diz: sois meus amigos se fizerem o que vos mando. Então, não é amigo? Você pode todas as coisas, porque você tem o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, não se esqueça o que foi que o amigo Jesus fez. Ele disse quando, antes de subir para estar, antes de estar sendo assunto aos céus, ele disse: ide e fazei discípulos. E nesse fazer discípulos está incluído você ganhar, consolidar, discipular e enviar quando estiver preparado para fazer o mesmo que você está fazendo com esse discípulo. De ter que seguir os mesmos passos, ganhar também outra pessoa, consolidar, discipular e enviar. Nós estamos numa igreja inicial no modelo dos 12. E se é um outro assunto de sabedoria, que foca a sabedoria, é você estar no local e respeitar o local que você está, as regras. Deus lhe trouxe porque Ele quer você dentro desses princípios. Se Ele não quisesse aqui, Ele tinha feito com que você conhecesse o Evangelho através de outro ministério. Então, você está no local que Deus lhe trouxe, que quer que você faça as coisas conforme está determinado neste local. Então, neste local tem células. Cadê a sua célula? Nesse local tem discípulos. Cadê os seus 12 discípulos? Vamos cuidar de buscar a sabedoria que já está dentro de nós? É o Espírito Santo. Com ele você pode todas as coisas. Você pode ter células, você pode ter um discipulado de excelência com 12 pessoas. E aí nós iremos em frente com sabedoria o tempo todo até Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja. Não se esqueça, ele quer nos encontrar fazendo assim, discipulando, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. É desse jeito que ele quer nos encontrar. Não, mas vai ser tão bom Jesus me encontrar aqui, louvando a Ele, levando o pessoal à sala do trono. Como? Sem ter um discípulo? Como? Sem ter uma consciência de que o mais importante para Deus é essa ordem que Ele deu, seu Filho deu, na sua saída de volta para os céus? Ide e fazer discípulos. Então vamos ter sabedoria, né? Vamos colocar as prioridades. Tem pessoas que dizem, mas também é demais. Está pensando, Deus pensa, diz com Deus, né? Não deve ser com o líder, não, deve ser com Deus, porque o líder está falando que Deus mandou, né? Aí com certeza está dizendo a Deus, porque o líder está falando que Deus mandou, que é para buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, Mateus 6,33. Então o líder está falando isso porque Deus falou isso, na palavra está escrito. Aí ele diz para o líder, pensa que não tem outra coisa para fazer, pensa que a gente não tem outras atividades, pensa que a gente não tem o que fazer, não é? Para tanta coisa para a gente fazer. Falta de sabedoria, viu? Você está falando isso com Deus, porque Deus disse que é para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, não interessa quantas coisas eu tenho para fazer, a prioridade é o reino dos céus. Vamos ter sabedoria? Temos que ter sabedoria. Esse Provérbios capítulo 6 é uma advertência contra o servir de fiador. Eu estou falando para ter sabedoria. Se você tiver sabedoria, você com certeza não vai perder seu tempo sendo fiador de alguém. Vai ser fiador de quem mesmo? De você mesma. Seja fiador de você mesma. Invista em você mesma. Sabe como? Pedindo ao Senhor para estar a cada dia ganhando vidas a cada dia. Você sabe como se prospera fazendo isso? Se você fizer o reino de Deus crescer, o que é que vai resultar nisso? Um mundo
onde você possa ter seus filhos saindo na porta sem nenhum perigo. Já pensou a sua vizinhança convertida, você fazendo discipulado com seus vizinhos, fazendo células, seus filhos saem na porta e você não tem problema com isso, porque são todos filhos de Deus. Invista em você mesmo, em vez de estar investindo, sendo fiador de alguém. Seja fiador de ninguém, porque Deus disse que não é para ser. Seja fiador de você mesmo, por causa do Espírito Santo que está dentro de você. E nem eu nem você merecíamos de sermos fiadores de nós mesmos. Mas por causa da presença do Espírito Santo, eu posso ser fiador de mim mesma. Investir em mim mesma, para que meu corpo seja perfeito, para que esse Espírito Santo que está em mim possa usá-lo a qualquer hora do dia ou da noite. Então eu invisto nele, a fiança é com ele. E aí eu vou viver essa palavra de estar fazendo, tendo a sabedoria, viver nessa sabedoria de Deus. E por isso eu já não tenho outra coisa a fazer, porque tenho essa sabedoria de que se eu quero realmente um mundo onde não precise de pessoas comprando fiado, procurando você para ser fiador, basta você investir no ganhar, consolidar, discipular e enviar. Cada pessoa que se converte, ela sabe que está escrito na palavra, ela vai aprender de Jesus e vai saber que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Então, ninguém vai estar procurando você para ser fiador se você estiver investindo, fazendo o que Deus mandou, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Você não vai encontrar ninguém dependente de você para ser fiador. É um outro mundo, é outra dimensão. É sua rua de pessoas que não vão precisar de fiador. É seu bairro de pessoas que não vão precisar de fiador. É sua cidade de pessoas que não vão precisar de fiador, porque o reino de Deus é próspero, onde a meditação da palavra, se nós estamos pertencendo ao reino de Deus, estamos buscando o reino de Deus, a meditação da palavra de dia e de noite, e se a meditação da palavra de dia e de noite, a prosperidade, porque está escrito assim na palavra, em Salmos 1, versículo 3. Então não terá fiador nem de um lado nem do outro, você vai andar por meio de pessoas que têm tudo pago, que paga o que compra, tem dinheiro para pagar, e só compra quando tem dinheiro para pagar. Se não tiver, também não compra, porque filho de Deus é assim. Então vamos ter sabedoria. O Salmo fala sobre uma advertência para não servir de fiador de pessoa alguma. Obedeça e vá pregar o evangelho, que você não vai ter ninguém batendo na sua porta para pedir para você ser o fiador. Se a gente cumprir o propósito de Deus, ser amigo de Jesus, fazer o que ele manda, ganhar vidas, consolidar vidas, discipular vidas, em cada lugar que chegarmos, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, vamos encontrar pessoas prósperas que não devem nada a ninguém, porque é assim que são os filhos de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos, discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.